Padre, hoje se celebra a emancipação política de Caicó, 153 anos de emancipação política. O senhor sempre defende uma reflexão sobre essa data, um questionamento sobre essa data. Que questionamento é esse? Bom dia. Marcos Dantas, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Sistema Rural de Comunicação. Sejam todos muito abençoados. Tudo começa em 2008, quando Jardim do Seridó comemorou seu Sesc centenário, seus 150 anos de emancipação política. Se Caicó é mais antiga do que Jardim do Seridó, como é que a emancipação política de Caicó se deu em 1868, 10 anos depois da emancipação política de Jardim do Seridó? O nosso querido padre Fabiano Dantas, que trabalhou na cidade de Jardim do Seridó, foi quem primeiro fez esse questionamento. Jardim do Seridó foi desmembrada de Acari. Acari teve seu território desmembrado do território de Caicó. Então, como é que Jardim do Seridó teve sua emancipação em 1858 e a emancipação política de Caicó se deu em 1868? Como é que pode? Então, deve haver um equívoco na interpretação das datas. A professora Ione Rodrigues Diniz Moraes publicou este livro, Seridó, Norte Rio-Grandense, uma geografia da resistência. E aqui, por exemplo, ela nos ensina a pensar não em um ato, mas em atos de fundação de nossas municipalidades. Mas, com relação à data da emancipação política de Caicó, nós podemos muito bem ir ao padre Eymar Lereste Monteiro, tanto nesta quanto nesta edição do seu livro Caicó, Subsídios para a História Completa do Município, ou uma bibliografia muito recente, de 2018, o livro Caicó e sua História no Tempo, do professor Adalto Guerra Filho. Então, esclarecendo algumas datas. Em 1735, se deu a fundação da povoação do Caicó. Em 1748, foi criada a freguesia, ou, usando um termo moderno, em 1748, foi criada a paróquia da Senhora Santa Ana do Seridó, cuja sede está na povoação do Caicó, onde é construída a nossa igreja matriz. A emancipação política, ou seja, o surgimento de uma nova municipalidade, acontece no dia 31 de julho de 1788. Essa nova municipalidade recebe o nome de, não mais de Povoação do Caicó, mas de Vila Nova do Príncipe, em homenagem a Dom João VI. Então, a municipalidade Vila Nova do Príncipe, cuja sede é a Povoação do Caicó, agora Vila Nova do Príncipe, é criada em 1788. Qual é o equívoco? Hoje, em nossos dias, quando uma municipalidade é criada, a sede do novo município já leva o título de cidade. Em 1788, não era assim. Nós já tínhamos cidades, já, mas, habitualmente, uma nova municipalidade era uma vila. Vila Nova do Príncipe. A nossa Caicó teve sua emancipação em 1788, no dia 31 de julho, quando, inclusive, se comemora o aniversário da Câmara Municipal, porque a nova municipalidade passa a ter uma casa de cadeia, que é a cadeia velha, e tem uma casa de câmara,
nasce uma nova municipalidade ali, um poder executivo e legislativo e um poder de mando e comando, um poder de coerção, 1788. Esta cidade, ou melhor, esta municipalidade, que já existia desde 1788, no dia 15 de dezembro de 1868, passou a não mais se chamar Vila Nova do Príncipe, mas Cidade do Príncipe, como nós temos tanto no livro do padre Eymar Monteiro, como no livro de Adalto Guerra. Qual foi o equívoco? Em 1968, sendo prefeito de Caicó Inácio Bezerra de Araújo, os caicoenses quiseram comemorar o centenário de Caicó, mas criaram uma confusão. Comemoraram 100 anos de Caicó com o título de cidade, mas Caicó, como emancipação política, já tinha mais de 80 anos, fora esses 100. Então, esse é o equívoco. Inclusive, é bom lembrar que se nós fôssemos considerar dezembro como mês da emancipação política, não seria nem no dia 16, seria no dia de ontem, seria dia 15, porque foi no dia 15 de dezembro de 1868, pela Lei Provincial 612, que a Vila Nova do Príncipe passa à Cidade do Príncipe. Todo ano, Padre Fabiano Dantas e eu colocamos isso nas redes sociais. Eu não sei o que é que falta para a inteligência de algumas pessoas do Executivo e do Legislativo não continuarem roubando de Caicó 80 anos de sua emancipação política. Qual é a diferença que isso faz, na sua opinião? E eu pergunto isso porque eu sou testemunha do seu esforço. Todos os anos, nessa mesma data, nessa mesma época, a gente se depara com textos maravilhosos de sua autoria nas redes sociais, despertando a importância do caicoense refletir sobre isso. Gente, nós estamos celebrando 233 anos de emancipação política e não 153. Mas por que tanta resistência, por exemplo, dos nossos gestores entender, aceitar isso? Eu não sei. Para mim, o problema não é 31 de julho, não é 16 de dezembro, o problema é o ano. A municipalidade, que hoje tem sua sede na cidade de Caicó, essa municipalidade passou a existir em 1788. Apenas isso. Qual é a importância disso, como você me perguntou agora? Ou seja, nós estamos sequestrando da nossa história de municipalidade 80 anos. Ou seja, Jardim do Seridó tem mais anos de emancipação política do que Caicó. Como é que isso é possível? Explique-me. Temos que corrigir essa informação, né? Caicó tem que realmente aceitar de que há um erro na história, né? Seria chorar mal. A emancipação política de Caicó se dá em 1788. Marcos Dantas é como uma pessoa que casa. Caicó apenas mudou de nome. Caicó tinha 80 anos quando mudou de nome. Deixou de ser Vila Nova do Príncipe para ser Cidade do Príncipe. Posteriormente, por breve tempo, Caicó se chamou Seridó. Depois, recebeu novamente o nome Caicó, que é o nome que persiste até hoje, que foi o seu primeiro nome, Povoação do Caicó. Então, é apenas um equívoco muito grave. Apenas um equívoco muito grave, que nós roubamos da nossa história de municipalidade 80 anos. Olha, Currais Novos teve a sua emancipação política em 1890. E quando Currais Novos é emancipada, já era povoação dos Currais Novos e agora Vila de Currais Novos. No ano passado, fizeram uma comemoração. 100 anos como cidade, porque Currais Novos foi emancipada em 1890, mas em 1920, essa Vila de Currais Novos, que é sede de uma municipalidade,
passou a se chamar de cidade, como era antes. Aí, ano passado, fizeram 100 anos de Currais Novos como cidade. Mas, quando se diz isso, se cria a confusão, porque as pessoas acham que é 100 anos de emancipação. Muita gente, na festa do ano passado, em Currais Novos, roubou 30 anos da história da municipalidade Currais Novense. Agora, com relação a Caicó, você acha que a gente poderia consertar isso com o trabalho de educação? Até as escolas também poderiam entrar nesse processo de sensibilizar as pessoas de que realmente há um erro nessa, né? Há uma história mal contada. Apenas isso. Apenas isso. Eu não entendo por que nós insistimos em roubar de Caicó 80 anos da nossa história de municipalidade. De municipalidade. Por quê? Se em 1735 nós já tínhamos Caicó como povoação, e desde 1695 nós já tínhamos a construção da primeira igreja dedicada a Santana, ou seja, a história de Caicó já tem muito mais de 300 anos. Muito mais. Então, as escolas, a Câmara em si, a Prefeitura de Caicó, revejam essa data. Então, se querem considerar 31 de julho como sendo a data de criação da Câmara, e dezembro seria uma data que evoca talvez mais a própria cidade, o executivo caicoense, mas que se dê os créditos. Caicó foi emancipada em 1788. Vamos fazer a festa da emancipação política em Caicó no mês de dezembro? Vamos, mas sabendo que ela foi emancipada em 31 de julho de 1788 e que em 15 de dezembro de 1868, essa municipalidade, que já tinha 80 anos, passou a se chamar não mais Vila Nova, mas Cidade do Príncipe. Apenas. Você já conversou com algum vereador, com algum edil, para tentar levar essa discussão para a Câmara Municipal? Olha, o vereador Anderson Clayton, no ano passado, ou melhor, neste ano de 2021, repostou publicação nossa sobre esse equívoco que todo ano acontece. Padre, o senhor só vai, então, desculpa até usar o termo aqui bem popular, se conformar quando realmente vê esse erro, né, essa interpretação, digamos, esse erro de interpretação realmente resolvido. A desinteligência não tem limites. A ignorância invencível é um problema do ser humano. É difícil, às vezes, o ser humano querer aceitar o óbvio. Então, você me diga como é que seu filho existe primeiro do que você. Me explique. Aí algumas pessoas dizem, não, mas nós estamos comemorando tantos anos de Caicó como cidade. 153 anos de Caicó como cidade. Sim, Caicó tem 153 anos como cidade, mas atualmente, como a nomenclatura de cidade se dá a uma nova municipalidade, as pessoas imediatamente pensam, se Caicó tem 153 anos como cidade, é porque ela só tem 153 anos de municipalidade. Caicó tem 153 anos como cidade, tem. Apenas como título, mas como municipalidade, 153 mais 80, 233. Eu queria que agradecer a sua participação, Padre Glebe, mesmo nesse dia em que a gente celebra aí, como o senhor mesmo disse, 233 anos de emancipação política, que mensagem você deixa para os caicoenses? O povo de Caicó é muito conhecido pela sua fé, pela sua cultura. E, como povo de fé, eu penso que nós precisamos questionar a fé que nós dizemos ter tanto. Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Crer, muitos creem, mas fé, somente os que amam a Deus e buscam no Evangelho o caminho da sua vida. Santana
a nossa excelsa padroeira, tem um livro na mão. Que livro é esse? Talvez os caicoenses façam resistência e não querer se perguntar que livro é esse. É o livro da Escritura, é o livro da Palavra de Deus, que os devotos de Santana de Caicó, os caicoenses, devotos da excelsa padroeira do Siridó, olhem para o livro da sua excelsa padroeira. Voltemos todos à palavra sagrada, à Escritura de Deus. E como Cristo, o neto de Ana, é a palavra que se faz carne, o que eu mais desejo ao povo de Caicó é que nós sejamos um povo não somente que crê, mas um povo que tem fé. E povo que tem fé é povo que ama a Deus e ama ao próximo.